Olha, nosso entrevistado é um dos jornalistas investigativos mais importantes do Brasil. Ele fez revelações sobre a morte do Celso Daniel. Ele adiantou o lançamento da candidatura do João Dória à presidência e foi o único a entrevistar o maníaco do Trianon. Ele tem muita história para contar. Ele já foi repórter e já foi personagem de reportagem, já foi capa de jornal. Ele está aqui para lançar seu novo romance, Balenciaga Torres e os Corações Peludos, e vai tocar uma ali pro Roger do Traje a Rigor, não é isso? Danilo, acho que você só errou uma coisa na hora da escalada, viu? O quê? Você falou o nome da mulher, é Otávia Spencer. Acho que você falou Otaviana Spencer. E como era? Você é um imbecil. É Otávia Spencer. E o que eu disse? Eu não vou dar trela pro Chaves. Pelo visto, você não gostou muito do passeio, não é? Vamos chamar o entrevistado. Então vamos lá. Passei o peru na sua cara. Você falou? Eu falei. Desculpa, vamos lá. Ah, nosso entrevistado, ele tá lá esperando ali, atrás da cortina, 10 horas em pé, mano. Você não vai falar o nome dele? Cláudio Tonholi! Cláudio Tonholi, grande Cláudio Tonholi, um dos maiores jornalistas investigativos do nosso país e também em plena atividade. Aliás, furos recentes aí, o Tonholi que... Você dá muito furo, né, cara? Sem malícia. Eu trouxe, quando na hora de tocar aqui, ó, tem até um consolinho de metal. O que é isso aí? Furo, né? Esse é o furo que você toca? Ah, pra você tocar ali. Tonholi, recentemente... Quem deu a notícia em primeira mão que o novo candidato do PSDB à presidência seria o João Dória foi você, né? Fui eu, Danilo, e com a colaboração sempre de tuiteiros, que são pessoas que às vezes nem nos conhecem pessoalmente, mas que têm informações que você parte e cruza e são maravilhosas. Viva o tuiteiro. Vai ser mesmo Dória. Vai ser mesmo Dória. E o Alckmin? Tá todo mundo esperando. O Alckmin tá... Todo mundo do PSDB, né? Digamos, totalmente escaralhado na questão da Alstom e da Lava Jato. É o santo, né? É o santo. O nome dele na lista é o santo, o nome dele na lista. Então, quando sai uma manchete do Globo, no domingo, acusando o Alckmin, na segunda já teve essa reunião da executiva. E ó, gente, já era. E aí acaba de acontecer, o pessoal te liga, Tonholi, é o seguinte, agora é o Dória. Não, acontece assim, quando você tem fontes de 1 milhão de anos, às vezes você nem precisa checar. Quando é fonte que você não conhece, você cruza a informação, depura, eles chamam data mining, mineração de dados. É um nome afrescalhado para você chamar o jornalismo de cruzamento de dados. Entendi. E você manda para frente. Agora, um furo recente também que você deu, que todo mundo comentou, foi a tomografia da Dona Marisa. Foi você também que deu. Danilo, essa história assim... Isso veio de fonte. Veio de fonte. Não, 3 fontes diferentes. Uma fonte antiga e 2 fontes que eu não conhecia. Mandaram a mesma coisa. Aí, eu chequei, 3 pessoas que não tinham contato. 1 hora depois que a Dona Marisa estava internada lá em Santo André, eu já tinha aquilo. O mais legal... para você que me xingou tanto nas redes sociais, inclusive blogueiro que está indo depor na Polícia Federal, pediu que eu fosse preso. Né? Por que você deve ser preso? Eu devo ser preso porque eu divulguei a sacrossantíssima tomografia da Dona Marisa e agora eu quero colocar de público que quando eu divulgo, a pessoa que me passa é um militante do PT, Danilo, e fala assim... Sabemos que vai ter uma grande operação da Polícia Federal, esses dias, era uma quinta-feira, tá? Quinta tarde. E precisamos divulgar que, de fato, a Dona Marisa dificilmente vai sobreviver a isso, porque vão inventar que essa operação
vazou e que ela foi internada de uma maneira mentirosa. Então eu estou te vazando para você proteger o PT. Mas um monte de petista ficou muito irritado com você quando você vazou a tomografia dela. E na real, quem te passou foram os próprios petistas. Sim, e olha o que aconteceu no outro dia, a operação que prendeu o Eike Batista na sexta-feira no Rio de Janeiro. Ou seja, ouviram o Galo cantar, não sabiam onde. Eles sabiam que ia ter operação, achavam que era lá Aí, como, passaram para você. Como acontece muito, você colocar na rede, você é muito roubado em notícias. É verdade. As grandes mídias roubam muito o twitteiro, ou o pequeno blogueiro, ou tem um blog no R, outro no Top Buzz. É aí que eu fiz, eu resolvi filmar para que não fosse Verdade. apropriado. E você recebe fonte de tudo que é lado. O petista te manda furo, o PSDB te manda pessoas normais, pessoas que você não conhece, pessoas que você conhece, de todos os lados. Nunca ninguém te mandou uma notícia para você, uma notícia falsa para você noticiar e perder credibilidade? Sim, acontece muito, mas a gente vive de cruzar informação, porque ao contrário do twitteiro, do blogueiro novato, que não tem compromisso, às vezes, com a ética, para eu estar há 37 anos no mesmo mercado e sobreviver... E as pessoas confiarem em você... Eu tenho um nome a zelar, então eu publicar uma mentira, eu não trabalho com adjetivos, eu trabalho com fatos, e o fato é nu e cru, está aqui a tomografia, ponto final. No vídeo que eu gravei no YouTube, no meu canal, eu falei, não há juízo de valor nisso, ela dificilmente escapará. Ponto. É um fato. É um fato. Agora, você acha que o jornalismo investigativo está em crise no Brasil? O jornalismo investigativo no Brasil está numa crise, e o que é mais curioso, ele está numa crise por causa daquilo que mais ajuda o brasileiro, que é a Lava Jato. Quando nós tivemos aquele sistema de grampos legais, que é um software chamado Guardião, quando ele faz a primeira grande operação em outubro de 2003, que foi a Anaconda... A gente que trabalha com investigação fala, o que é isso? Estão entregando CD com tudo, foto, vídeo, etc. Então, desde a Anaconda, que é outubro de 2003, fazer jornalismo investigativo virou da delação premiada primeiro e da escuta da Polícia Federal primeiro. Chega tudo pronto. Então, na concorrência do dia a dia e com a crise na mídia, os grandes jornais não têm verba para pagar um cara para ficar correndo por fora. Entendi. Você fala, eu quero a delação premiada do fulano em primeira mão, ponto final. Então, eu lamento dizer, o jornalismo investigativo acabou se convertendo num jornalismo de office boys, para o bem do Brasil, porque estão divulgando a Lava Jato, a qual nós temos que se curvar e aplaudir eternamente. Ok. Agora, Tonholi, onde está, então, o jornalismo investigativo se ele não está mais nos jornais? Olha, o jornalismo investigativo está em você parar a tua vida para fazer livros. Foi para o livro agora. Eu fui para o livro. A forma que eu tenho de expressar investigações que duram meses e até anos é eu publicar isso num livro, com meu nome assinado. Se quiser processar, venha me processar, estão aqui os fatos. Não tem jogo de comer pela borda, lateral, oblíquo, enviesado. É o seguinte, eu lhe acuso neste livro, faça a exceção da verdade, venha me processar e prove. E já aconteceu muito, já tomou muito processo? Ou você se resguarda tão bem com os seus fatos e a sua pesquisa e a sua investigação que você fica improcessável? Você desculpa, eu estou aqui tão emocionado, eu estou batendo no coração. Pode fazer o que você quiser. O ponto eletrônico faz assim, bum, bum. A questão é a seguinte, não houve processo sobre nenhum livro. Você acha que o trabalho que você faz na investigação te torna improcessável? A pessoa vem e fala, mas não dá, é tudo verdade, vou processar o cara como? Danilo, eu boto documentos. Uma coisa é publicar documento. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Você publicar uma delação premiada ou uma gravação que a Polícia Federal fez, é você pegar uma bola na área e botar a cabeça e fazer o gol. Só que isso não é jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo não é publicar um documento, é usar o documento como ponto de partida e não como ponto de chegada. Um livro usa documentos como ponto de partida. Você cerca o fato de uma forma em que você está aqui os fatos. Aliás, a gente está falando em jornalismo investigativo e foi o seu jornalismo investigativo que escreveu um dos livros mais vendidos em 2014, que é esse daqui, Assassinato de Reputações. Né? Ele foi um dos livros mais vendidos daquele ano, né? 140 mil exemplares. Uau!
Isso Esse é muito, livro hein? antecipou muita coisa que está na Lava Jato. Ele é de dezembro de 2013 e a Lava Jato é março de 2014. Aliás, depois saiu a sequência, não é? Que aí dando uma ênfase maior à Lava Jato. Mas o primeiro livro, ele fala o quê? Esse livro conta como o ex-secretário nacional de Justiça do governo petista sob Lula, Romeu Tuma Júnior, descobre um Brasil real ao ver as maracutaias que o partido então no poder, vulgo PT, não estou falando que os outros partidos estão diferentes, tá bom? A Lava Jato está aí para provar isso. O partido então no poder, com toda a disfarçatez, planejava dossiês contra inimigos políticos, seja contra a mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, seja negociar cala a boca contra o Dr. Romeu Tuma Júnior em troca dele não contar o que ele sabia sobre a morte do ex-prefeito Celso Daniel. Uau, cara. Isso aí foi você que trouxe nesse livro. Danilo, Mas o que ele sabia? O que ele sabia é o que ninguém sabia. Ele encontrou o corpo do Celso Daniel. O Romeu Tuma encontra o corpo de Celso Daniel e depois o Romeu Tuma, veja bem, ele tinha sido afastado por investigar a máfia dos fiscais sob o Pita, Celso Pita, ex-prefeito, e que envolvia tucanos. Botaram ele em Taboão da Serra, lá no Quidemonde, e o corpo do Celso Daniel cai praticamente nos braços dele. Aliás, para quem está em casa e não lembra, se você quer saber, era funcionário público na época do Celso Daniel em Santo André. Foi um crime que tentaram jogar na conta do latrocínio, né? Mas morreram todo mundo envolvido morreu, o garçom morreu, quem matou morreu, o legista morreu. Chamava a gripe de Santo André, não é? Todo mundo envolvido com o Celso Daniel morria. E foi arquivado, não é? E ficou por isso. O que aconteceu ali, afinal? O que aconteceu é o seguinte, o Celso Daniel, isso é a versão do Tuma que encontra o corpo. O Celso Daniel, ele, aliás, está virando filme esse capítulo do livro. Ah, é? Nós temos um contrato com o Sérgio Saleitão, que agora assumiu um cargo aí na Ancine, mas o nosso contrato com ele é pré-isso, de filmar, isso aqui é uma novidade. É exclusivo? É exclusivo. Exclusivo, olha aí, vai virar filme. Exclusivo, hein? O trabalho, o jornalismo investigativo do Tonholi está dando origem a um filme que conta a história da morte do Celso Daniel, é isso? Na verdade, o Celso Daniel foi um laboratório que acabou culminando no Petrolão. Porque era assim. Foi em Santo André que eles fizeram o laboratório do que fizeram na Petrobras, em tudo. Aquilo é um laboratório, é o DNA, de ensaio. É a protogênese do Petrolão. Exato. O que acontece? Antigamente eles podiam matar e comprar. Veja bem, eu não estou falando, eu não sei se tem outro partido que mata, mas que compra tem. Agora, o que eu quero dizer para vocês, mata um aqui, mata outro em Campinas, compra um cara... O prefeito Zezinho, né? O Toninho, o prefeito Toninho. Manda um cara para cadeia em nome todos por um, né? Todos por um. Feio. E aí, o que acontece? Só que quando começa a lidar com um empresário que não precisa de dinheiro, o empresário que trabalha para uma empreiteira envolvida na Lava Jato, ele não quer só a grana do partido, ele quer a grana para a máquina, não é um dinheiro qualquer que compra ele. Então, o Celso Daniel foi sequestrado por pessoas que falavam, peça para o seu partido parar de cobrar 40% de propina da minha empresa, e eles perdem o controle e matam o Celso Daniel, né? Ele foi sequestrado porque depois iam falar, nós pagamos o seu resgate. Portanto, diga ao seu partido, no caso o PT da época, ou de hoje eu nem sei mais o que é, para parar de extorquir a gente. Veja bem, eu não estou falando que outros partidos não extorquem, a Lava Jato está aí para provar. Claro. Só que eu estou estudando, no caso, não, o caso é engraçado ter que justificar toda hora, porque é óbvio, você está falando deste partido, estiver falando de outro, é de outro. Agora, vamos mudar de assunto, vamos sair do jornalismo investigativo e vamos para esse livro seu, que é o seu lançamento. Balenciaga Torres e os Corações Peludos. É ficção? O que é? O Balenciaga Torres
é um livro que mostra a história, ele tem os palimpsestos, é um livro difícil, é literatura, assim, literatura mesmo, pesadona, mas ele mostra a história de uma repórter que quer aprender a matar. Por que? De onde veio o desejo dela de querer aprender a matar? Eu cobri sempre, no primeiro momento, no jornalismo, homicídio, e depois cobrindo o crime de colarinho branco, que aí não é homicídio contra uma pessoa, é homicídio contra todo o país, né? É um homicídio contra milhões. Exato. E aí, o que acontece? Uma repórter que já deve ter aposentado, ela já era uma senhora na época, a gente vai entrevistar um cara chamado Velho. O Velho era um senhor com um olhar azul, glacial, e que matava bicheiros inimigos de quem contratava ele. Aí o velho tinha uma cultura formidável. Você conheceu esse cara, esse assassino? Aí ele fala assim na cadeia para alguns repórteres. Você não sabe... E ele olhava para o nada infinito, assim, e fala... Você não sabe o brilho inexaurível, olha que lindo, que emite o olhar de uma pessoa poucos segundos antes dele se apagar para o mundo. Aí, puta frase para botar no jornal, no caso a Folha de São Paulo que eu trabalhava. Aí a repórter fala assim, pois é, eu reclamo tanto do trânsito, não xingo as pessoas, pago as contas em dia, não faço cartão no rotativo, tento, mas me dá uma raiva ser tão certinho, adoraria aprender a matar igual esse cara e não ter culpa nenhuma. Eu adoraria aprender a matar. Falei, nossa, que curiosa essa sensação. E eu guardei aquela frase e anos depois eu transformei no romance, que é uma repórter que se aproxima dos assassinos mais sacripantas possíveis e quer aprender a matar com eles. Que legal, cara. Ela é seduzida pela ideia de... Que loucura, cara. Pô, bem legal, hein? E é claro que... Mas você encontrou muito louco, né? Desculpa te cortar. Não, louco que gosta de cortar. O louco gosta de cortar, exatamente. Você se encontrou com o maníaco do Trianon? O maníaco do Trianon é assim. Fortunato Botton Neto. Fortunato Botton Neto é o cara que matou um monte de gente no Parque Trianon. Quando ele foi julgado... Falei, eu preciso dar um bom espaço para o advogado dele. Publiquei uma tripa gigante no jornal com o advogado. Ele me mandou uma carta com uma letra floreada, uma letra quase feminina, assim, falando de 4 páginas, falando que eu tinha tratado o advogado muito bem e que ele me daria uma exclusiva no Carandiru. Mas te dá um certo medo, não? Eu tenho medo de ver defunto no caixão. Agora... Ver gente morrer, eu já vi... Não, a carta do psicopata com uma letra maluca. Um encontro com você. Quantos essa pessoa matou? Olha, eu acho que ele foi condenado por 9, mas os caras... Uma vez uma equipe argentina pesquisou eles, vieram me entrevistar para um canal de crime, e eles achavam que tinha matado mais de 100, mas não tem prova, né? Mas e aí, você encontrou com ele? Eu encontrei com ele, eu entro no pavilhão 9, antes do massacre do Carandiru, né? 2 anos antes. Aí o cara... pra caramba, aí ele olha pro nada infinito. Esses caras sempre olham pro nada infinito, faz assim, né? Olha através de você, igual o bêbado. O bêbado chega uma hora e começa a olhar através de você, né? O cara olha através de você. E ele fala assim, pois é, matar é igual chupar o sorvete. Acabou, terminar de chupar, acabou. Aí, porque eu tenho... Aí ele fala assim, Danilo, porque eu tenho muita revolta. E a hora que ele fala revolta... O L dele engruvinha na boca dele, ele fica dando umas porradas na mesa. Aí o fotógrafo que estava comigo fala assim, ô seu porra, não pergunta mais pra ele que é revoltado que esse cara vai pegar a gente. Aí eu só calcando na pergunta revolta, né? Lá pela 4ª vez, que ele falou, sou um revolto. Aí o fotógrafo pede para chamar o carcereiro e sai correndo dali. Mas deu tudo bem, acho que eu continuo vivo. O que estava te acompanhando, que estava com medo também. Mas ele era garoto de programa que matava os clientes, né? E ele contava umas coisas que, se ele tivesse aquela capacidade ficcional, ele seria um romancista. O que me leva a crer, e ele não era um romancista, me leva a crer que era verdade pelos detalhes. Tipo, pegava muita gente da televisão e até do rock, e... Pessoas que, segundo ele, se vestiam de noiva para se entregar a ele, o maníaco. Se entregar ao cacete. O cara imobilizava, era um assassino. E eu nem sei se isso é verdade. Porque mesmo um cara que está condenado à prisão perpétua, praticamente, você contar essas histórias,
ele sabe que ele vai ganhar mais espaço no jornal porque ele não é bobo. Então eu só estou reproduzindo o que eu vi. Sim. Eu não investiguei isso para dizer se é verdade ou não e também não vivo de fofoca. Agora, você é um repórter que acabou virando capa de jornal, capa de revista. Aqui, por exemplo, você é capa da Caros Amigos, porque você desvendou a máfia do Dendê. O que é a máfia do Dendê? Ai, ai, ai. História curiosa. O Caetano e o Gilberto Gil, que muita gente até hoje julga algo como contra a cultura, mas disso eles não têm nada, eles tinham um mau hábito. Claro que os hábitos deles pioraram, sobretudo os do Gilberto Gil, sobretudo depois que virou ministro, de pedir a cabeça de repórteres que faziam críticas da obra deles. Então, eu tive eles faziam isso? Sim, um monte de colega admitido, até eu lembro que o Caetano chamava os repórteres da Ilustrada de esses branquinhos da Folha. E começou a me encher o saco, eu vi a quantidade de gente que era perseguida, e quando o finado Sérgio de Souza foi fazer esse perfil meu na Caros Amigos, porque na época eu era o jornalista mais processado do país, graças a Deus hoje não tem nenhum processo. Um dia eu chego lá, cara. Eu vou chegar lá. Tá batendo, né? Não, é que eu chegar lá, num dia que eu vou falar, graças a Deus não tenho mais nenhum processo, eu chego lá, e aí? Bom, o que acontece? Acontece o seguinte... aí eu falei, ô Sejão, eu quero contar para você da máfia do Dendê. Que porra é isso? A máfia do Dendê é o nome que eu dei para os baianos. O Paulo Francis falava assim, os baianos que gostam de cantar na televisão. Os baianos que gostam de cantar na televisão, segundo o Paulo Francis, que pede a cabeça de todo mundo e paga de bonzinho. E aí eu resolvi colocar, inclusive, você expus operações que eu fiz. E nunca tomou um soco deles, não? Não, encontrou eu com tomei eles, encontrou com eles depois de outro. Depois daqui a pouco eu te conto. Não, o Caetano fez... eu ter denunciado a máfia do Dendê me trouxe uma bênção, que foi eu ter feito a investigação para o livro que o Lobão escreveu, e a biografia 50 anos a 1000, que eu escrevi com o Lobão. Não, o Lobão escreveu e eu investiguei, porque eu chego para o Lobão e falo, Lobão, nós vamos fazer tua biografia, ok? Eu sou investigador. Quantas vezes você foi preso? O Lobão falou, meu caro Tonholi, 132 vezes. Falei, então eu preciso fazer engenharia reversa, ir nos tribunais de justiça e voltar até a cena primitiva, que eu quero o relato do policial que te prendeu, para mostrar como você era perseguido. O Lobão andava com algemas e falava, ó, me prende com essa que é limpinha, né? O que acontece? E aí, foi por causa da denúncia da máfia do Dendê que o Lobão me chamou. É meu melhor amigo até hoje, a gente se fala todo dia, me chamou para fazer a investigação do livro dele, e o Caetano ficou muito incomodado que o livro vendeu 120 mil cópias, e ele fez um artigo contra o Lobão e contra mim, falando que o Lobão não tinha escrito o livro, e ele fala assim, pois é, não é nenhum cantor de rádio que consegue fazer um livro como A Minha Verdade Tropical, e precisou contratar um acusador falso, uma bobagem sem nexo. Então, a máfia do Dendê foi uma coisa que me trouxe bons frutos, que foi a amizade irmanal com o Lobão. Agora, você também já foi capa do Notícias Populares, cara. Um repórter... Ó, tem aí, ó. O que está escrito aí? Maldição da tumba cai sobre repórter, cara. Que maldição caiu? Era você ali? Que maldição foi? Mordeu caneta com uruca e ficou podre. Eu adoro Notícias Populares, cara. Bom, quem deu essa manchete é o hoje diretor do Fantástico, Álvaro Pereira Júnior. Obrigado, Álvaro, ficou muito boa. A questão é a seguinte, teve as ossadas de Perus. A ex-prefeita Erundina, que junto com a Maria Luísa Fontenelle foram as duas primeiras prefeitas petistas do Brasil, foi denunciado ela que havia no cemitério Dom Bosco, em Perus, uma vala em que os ditos guerrilheiros eram enterrados como indigentes. E eu era muito amigo do Fortunato Badam Palhares e do Nelson Massini, sobretudo, o Nelson Massini é meu amigão até hoje, que estavam fazendo a investigação sobre as ossadas. E eu fiquei muito amigo do Massini, e o Massini, estou lá batendo papo com ele, e aí, Danilo, cai uma caneta na cova, eu trabalhava na Folha de São Paulo. Eu coloquei essa caneta na boca, o doutor Massini fala que isso é cientificamente impossível, uma caneta Bic pegar uma bactéria de um osso, mas lá sei eu. Eu sei que eu fiquei muito mal, fiquei com a boca desse tamanho, eu parecia um...
Foi uma maldição na tumba. E aí eu fiquei adoentado, aí o então e hoje, diretor da Folha de São Paulo, Otávio Friacilli, me ligou e falou: Tonholi, você não se importa de ser capa do Notícias Populares? Eu falei: não, Otávio, eu já escaralhei tanta gente em manchete, mete bucha em mim. E aí saiu lá você... Saiu lá... Maldição da tumba. E meus vizinhos apedrejaram minha casa, então, no Paraíso, berrando: Romeu Tumba! Romeu Tumba! Agora, seu próximo livro, qual vai ser? Vai ser outro romance? Vai ser mais jornalismo investigativo? Olha, tem 2 que eu posso falar. São 3, 2 eu posso falar e vai ser o furo aqui para você. Um é a biografia do senador Delcídio Amaral. Você já falou isso em algum lugar? Não. Uau, é exclusivo aqui para nós, hein? Vai sair um livro do Delcídio? O senador Delcídio Amaral me procurou para que eu escreva com ele a biografia dele. E o Delcídio vai contar tudo, o que todo mundo a gente quer saber do Brasil, contra e sobre todos os partidos. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Ele vai contar as coisas que ele conta na Lava Jato e ainda mais? Muito já além. está contando? Já está contando, desde o dia 11/11. Alguma coisa já te surpreendeu? Você fala: epa, isso é demais, cara. Me surpreendi uma coisa que o Delcídio me contou, que eu fiquei chocado. Ele me relata que isso aqui é impressionante. Você vê, eu fiz um livro da Lava Jato, esse outro com o Tuma, em que a principal personagem é a ex-contadora do Alberto Youssef, a Meire Posa, que, aliás, sofreu um atentado por causa do livro. Não vieram em cima de mim, vieram em cima dela. Explodiram o escritório dela. Mesmo tendo essa proximidade... Explodiram no sentido figurado. Botaram fogo e álcool literal. E literal. E mesmo tendo essa proximidade com a Meire, eu não sabia dessa história, que o Delcídio me deu a dica de que pouco antes da Lava Jato acontecer, o FBI, ele sacou que o pai o dono do Lava Jato, o doleiro Habib Shatter, estava mandando muita grana para a Tríplice Fronteira. Ele foi grampeado pelo FBI, e o FBI chegou no governo Dilma e falou: olha, a gente tem preocupação que esse cara esteja mandando dinheiro para terroristas que possam atacar o Brasil nas Olimpíadas. A Dilma falou: eu não quero... Falou algo parecido como: eu não quero as patas do tio Sam em cima de mim. O que aconteceu? Eles avançaram na roubalheira até que o Paulo Roberto da Costa cai no grampo com o Alberto Youssef, e pelo fato do Alberto Youssef morar no Paraná, isso cai no colo do juiz Sérgio Moro, mas antes já tinha caído na mão dos americanos. Que loucura, cara. Bom, quando sair o livro, volta aqui para falar dele. Tem um outro que você vai lançar. Esse aqui... Esse aqui acho que o Roger vai adorar. O que é isso? Isto aqui... acho que o Klein também vai pirar nisso aqui. A história é a seguinte: tem um cara... Primeiro, isso aqui é um original do John Lennon. Ó, você tem um original do John Lennon, cara, que demais. É o papel. Olha aqui, ó. É o papel mesmo. Essa aqui é a letra do John Lennon no papel, tá? Bom, isso aqui é um agradecimento do John Lennon para o meu biografado. E agora eu vou contar sobre ele, que a história dele é do caramba. O meu biografado se chama Roy Cicala. Ele era um gravador de jingle numa gravadora nos Estados Unidos. Ele ganha dinheiro, fica um dos sócios da Record Plant. E ele chega um dia um cara lá e fala: você podia me gravar de graça que eu vou estourar? Esse cara se chamava Jimi Hendrix. O Roy Cicala grava o primeiro disco do Hendrix. Depois disso, o Roy já tinha gravado como funcionário Elvis e Frank Sinatra e Astrud Gilberto. E aí o que acontece é que o Roy, depois do Hendrix, se torna o cara que grava os 300 maiores discos da história da música. E aí a Wikipédia dele é chiquérrima. Aí, de Liza Minnelli a Sting, passando por AC/DC, Madonna e por aí vai tudo. E ele se torna o melhor amigo do John Lennon. E grava os 4 álbuns solos do John Lennon. Bom, Danilo, o Roy Cicala havia
vindo para o Brasil gravar Elis Regina, porque ele era o maior engenheiro de som do mundo. Aí o Roy Cicala, que foi me apresentado pelo produtor Apollo 9, meu grande amigo, ele estava casado com uma das Panteras, do primeiro seriado As Panteras, a Kate Angels. E aí o Roy se dissolve o casamento, vem para o Brasil e fica trabalhando com o Apollo. Eu conheço o Roy, eu levo anos para convencer o Roy a fazer o livro. Nós fizemos o livro, eu ouvi mais de 100 pessoas. Então você vai escrever a biografia? Está pronta. Sai em agosto pela editora Saraiva Bevirá. Bem legal. E tem toda... Aí, você bitomaníaco, tem toda a vida pregressa do Lennon. Que legal. Como você nunca imaginou. Que legal, cara, que legal. Então, o livro do Delcídio sai quando? Este ano ainda. Este ano ainda. Agora, você está falando do Roy Cicala e você gosta de música, né? Eu tenho... Você toca, né? Eu estudei música a vida toda, me formei em jazz, em composição, estudei com Carl Reuter. Que instrumento é esse? Isso é um pedal steel, né? É uma guitarra caipira. Guitarra caipira? E... Você sabe tocar? Sei. É sua, óbvio. Se é sua, você sabe. Ela fica muito famosa na música Faraway Eyes dos Rolling Stones. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e eu queria pedir que na volta você tocasse com traje a rigor, mas que para a gente sair de intervalo, você saísse tocando. O que você acha? Vamos aqui dar uma... isso aqui é o lipstick. O que é lipstick? Mas são bem caipira americano mesmo. Aí. Você volta no último bloco para cantar com traje? Claro. Fechou? Fechou. Voltamos já então, não sai daí!